Cara, não tem nada mais broxante pra uma mulher do que um macho beta, tá ligado? Um cara... Ou o cara nem sabe, ele de novo, né? O que acontece, né? O feminismo, ele torna os homens emasculados, né? Ele desmasculiniza o homem por completo, porque se a mulher pode tudo, se ela pode se bancar, se ela pode se proteger, se ela pode fazer tudo sozinha, o homem tá lá pra quê? Daí ele se sente uma porcaria e ele começa a agir como uma porcaria e ele fica folgado. Então aí você tem aquela geração dos caras fracos, né? Que estão aí chorando pra tudo, que começa a se preocupar em pintar o cabelo, em fazer sei lá o quê. Porque, cara, ele não tem tempo. Assim, quer dizer, é o contrário. Porque ele tem muito tempo sobrando, né? Ele não precisa estar preocupado em proteger uma família, em trazer algo frutífero pros filhos ou pra mulher, né? Ele quer, pô... E aí os caras ficam folgados. Então, assim, é um círculo que se completa, né? Então a mulher se empodera, o cara se sente... Ah, entendi. Se sente inútil, se feminiliza, porque ele não precisa mais da força física, econômica, em nenhum aspecto, e aí ele fica morando. Aí é aquela história do pai de pet que eu falo sempre, né? Ele vira um pai de pet, dono de samambaia com a mãe até os 50 anos de idade, né? Cuidado, hein, bebezinha, pra não ser o pai de pet, 50 anos. Ela, papo, meu grau não vai deixar fazer isso nunca, viado. Eu ia. Caralho, você consegue citar características desse cara frouxo, assim, desse cara beta, igual você falou, no seu ponto de vista? Cara, consigo. Isso até foi um vídeo... Só um pouquinho que eu vou tranquilo. entrar no... Fala que eu mandei um beijo também, viu? Isso aí... Não, eu quero só colocar aqui no chat, que às vezes eu gosto de ver o que isso... Isso aí foi até um vídeo meu que viralizou na Jovem Pan, que a gente tava falando... E eu não vi. não lembro o assunto. Cara, Não esse tô foi meu mentindo. vídeo que mais viralizou, assim. Tipo, sei lá, 5 milhões de views, assim. Vamos Foi uma fazer mais loucura. 5, vai. Não, é do meu perfil que caiu, mas é um. Mas vários. Mas tem alguns perfis que não são meus, de gente que replicou que tem tipo 2 milhões de views, é sinistro. E uma coisa tão óbvia pra mim, porque no vídeo eu falo exatamente isso, né? Eu falo. Hoje em dia, a mulher. Como é que é? Hoje em dia, a mulher. Não, hoje em dia o homem não precisa ser macho, porque a mulher é independentona. Então o cara vira aqueles caras de coque, né? Pai de pet, dono de samambaia. Que eu tô com uma blusa vermelha até. Acho que eu vi, sim. E aí, isso aí viralizou muito, porque as pessoas falam assim, cara, é isso, os homens estão isso aí. A mulher não quer o cara macho, e aí ele vira esse cara aí do coque, que faz yoga, e é pai de pet. Porque aí o pet, por quê? Porque ele não quer a responsabilidade de ter um filho. Bom, se o cara não quer nem a responsabilidade de se casar com uma mulher, né, que dirá a responsabilidade de ser responsável 100% por uma outra vida. E aí ele compra o quê? Ele adota um cachorro. Olha que fofo. Ele adota um cachorro. Porque aí, né, a responsabilidade bem menor do que a de ter um filho. Não relativizem isso, por favor. Nada contra bichos, nada contra cachorros. Sim, tem um filho, mas um cachorro. Não um venha me cachorro, falar mas que também. pai de pet é pai, porque não é. Tá vendo? Ô, Visconde, bebezinho, vocês têm que me respeitar mais, porque eu tô colocando uma criança no mundo. Isso me Isso é faz mais verdade. homem que vocês, viu? Por enquanto. Realmente. Então, muito obrigado. Pode deixar, Tá vendo? Bebezinho, como é que Mas tá? com certeza. Mas, cara, ter filhos... e aí a gente tromba numa outra retórica muito comum, advinda da revolução sexual, que é a de que o mundo está muito ruim para se ter filhos. Então Quase caí hoje, nessa. então, aí hoje o macho, o beta, né, para mim é beta quem fala isso, fala que o mundo tá muito cruel para ter filho. Daí ele esquece que a vozinha dele, a dona Zefa, passou por 2 guerras mundiais, né? Criou 7 filhos em 2 beliches, que não tinha grana para fazer nada, que não tinha hospital como tem hoje, que as condições sanitárias eram 10 vezes pior. Nossa, a gente E é todo muito mundo chorão. sobreviveu, tá todo mundo bem, né? Todo mundo forte, todo mundo é cabra Nossa geração é macho. muito chorona, mano. A nossa é. Sabe o que é muito louco? Eu tava vendo um vídeo do Guilherme Freire, que é um professor de filosofia fantástico esses dias, e ele tá falando da seleção de futebol da década de 70. E aí ele fala, cara, comparem aí com a seleção atual. E o título da aula dele é o seguinte, por que o Brasil perdeu a Copa? E é óbvio que ele não quer se referir a questões técnicas, né, do time de futebol brasileiro. Só que aí você começa a olhar, ele não faz isso no vídeo, mas eu fiz depois. Eu peguei uma foto da seleção de 70, o Pelé, os outros caras, que eu não sou super inteirado no futebol, mas, cara, a expressão dos caras é outra. Bagulho. Hoje você tem os caras meio preocupados em pintar o cabelinho, fazer cortezinho com não sei o quê. Aí eles estão todos felizinhos, aí eles choram pra caceta, porque eles perderam o jogo, eles se abraçam. Cara, quantos caras você viu chorando nas Copas 60, 70, tá ligado?
Tipo, isso não rolava. Era tipo, Eu não pô. cheguei a ver. E você vê a expressão deles na foto oficial, assim, os caras bravos, Cara, meu. uma Porque. cara de louco. E a gente entra naquela história de que o futebol, ele remete sim a batalhas, né? Isso eu concordo. Ele tira do homem aquele instinto, né, antes usado pra batalhas, pra guerrear e tal, pra travar um jogo ali, né? Então você tem aqueles caras aqueles macho alfas mesmo, né, do futebol e tal. E aí você olha hoje, tá todo mundo se abraçando felizinho, assim, você vê a expressão dos caras. Os caras fazem a sobrancelha, tá ligado? Os caras fazem a sobrancelha. Eu fazia, Se quando você falasse isso pro Pelé nos anos 70, ele ia falar, não, isso aí vai, você tá tirando com a minha cara. Nenhum homem faz sobrancelha. Né? Eu e o bebezinho, a gente já combinou, a gente vai pintar a unha porque eu quero ser aceito pela mídia, tá? Então a gente vai pintar a unha de preto. Vou. O que mais que eu faço? Eu só não pinto cabelo porque eu não tenho, senão eu pintava. Foda-se também. Eu vou pintar a voz pra ver se volta. Eu ia... Aqui você falou uma Alguém parada... falou aqui, ó, o Pelé chorava quando ganhava. Gente, assim, eu não sou contra o homem chorar, tá? Eu acho que existem motivos super nobres. O cara no momento de êxtase, pô, nasceu um filho dele, escorre uma lágrima. Pô, topou o dedinho numa quina de mesa, isso vale uma lágrima. Agora, o cara ficar chorando porque no campo de futebol e assim... descompassadamente, sabe? Assim, o cara chorando copiosamente porque perdeu um jogo. Então, não dá, entendeu?